Dando início então às nossas reflexões, primeiro gostaria de falar do porquê a gente propôs essa reflexão sobre os apóstolos, né? Qual o objetivo de refletir sobre esses que foram escolhidos pelo Mestre para ser o primeiro círculo dos seus trabalhadores, o primeiro grupo, o grupo nascente, que depois haveria de disseminar a proposta do cristianismo em círculos cada vez maiores, cada vez mais amplos, mas Jesus escolheu esses 12. E o objetivo de refletir sobre a vida desses indivíduos é renovar um pouco alguns conceitos que nós trazemos desses grandes nomes do cristianismo. Porque muitos de nós, pela própria vivência ao longo de séculos no catolicismo, trazemos uma imagem da santificação desses apóstolos ou da santificação desses indivíduos que, de certa forma, os coloca muito distantes de nós. E a proposta é refletir e ver que esses apóstolos estavam mais próximos do que imaginamos, mais próximos da nossa condição, mais próximos do nosso patamar espiritual do que imaginamos. Então é buscar refletir sobre eles, sobre a vida deles e o processo de transformação deles, para entender melhor qual a nossa postura ou a nossa posição no cristianismo e o que temos feito com o Evangelho do Mestre. Então imaginemos o Cristo planetário, aquele que organizou todo este planeta, foi o responsável há mais de 4 bilhões de anos atrás, junto com as suas legiões de anjos e arcanjos, foi o responsável por receber a massa disforme saindo da nebulosa solar e moldá-la como um escultor, com auxílio de legiões incontáveis de anjos. Foi responsável por preparar todo o aspecto geológico da Terra, o clima, a atmosfera, depois preparando as formas de vida, desenvolvendo vida após vida, ou ser após ser, e preparando para que um dia, mais de 3 bilhões de anos depois, ou 4 bilhões de anos depois, chegar próximo daquilo que seria o padrão para a encarnação de espíritos como nós. Então, o Cristo que coordenou todo este processo por bilhões e bilhões de anos, se preparava para descer Ele próprio à Terra. Um dos momentos mais importantes da história da humanidade, se não o mais importante. Então, Jesus dispunha, dentre os seus trabalhadores, incontáveis, vamos dizer, espíritos que se dispunham ou poderiam se dispor a descer com ele para cumprir essa tarefa. Jesus poderia muito bem descer aqui com uma legião de anjos e renovar a terra em pouco tempo. Mas Jesus não fez isso. A gente vai ver aqui, Jesus escolheu um time que talvez poucos de nós escolheria, dada a tarefa proposta para esse time. É isso que nós vamos buscar refletir aqui hoje. Que time foi esse que Jesus escolheu para fazer a tarefa mais importante da história da humanidade? Quem eram esses homens? Quais as características dele? E o que eles representavam? Isso é importante. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui e vamos pedir desde já vênia a eles para levantar alguns pontos de equívocos e quedas deles. Não para julgá-los, mas sim para ver quem de fato eram e aprender com isso. E eles sabem o que buscamos com sinceridade. Mas nós vamos entender melhor o que representavam esses 12 apóstolos e o porquê do 12. Vamos entender melhor qual a tarefa deles para nos estimular a seguir esta proposta do Evangelho. A partir das quedas e dificuldades de cada um deles, nós vamos perceber que podemos nos identificar com cada um deles. E, portanto, a mensagem do Evangelho passa a fazer mais sentido para nós. Porque se Jesus tivesse descido à terra e tivesse escolhido entre os seus apóstolos anjos, qual de nós se identificaria com este grupo? Qual de nós se sentiria estimulado a seguir a proposta do Evangelho se todos os apóstolos fossem como Estevão?
nós não teríamos a ponte, a conexão. E é importante entender que essa identificação com eles é o que torna para nós possível a compreensão da mensagem do Evangelho e que nos dá essa sensação de que é possível trazê-la para a nossa existência. Então há todo um caráter pedagógico na escolha desses apóstolos. Porque até então, como era transmitido o conhecimento espiritual na humanidade? Até então, o conhecimento espiritual era transmitido apenas aos chamados iniciados. Então existiam seres sábios que criavam os seus círculos fechados e que faziam com que estes círculos só pudessem ser acessados por indivíduos depois de longas e penosas iniciações. Círculos pitagóricos e outros filósofos e sábios que fechavam, restringiam o conhecimento a alguns poucos e apresentavam à turba ou às massas apenas aquilo que lhes interessava. Como no Egito Antigo, que tinha profundos conhecimentos espirituais, talvez da ordem dos que temos hoje, mas que apresentava ao vulgo apenas aquilo que lhe era de interesse para manter uma certa hierarquia espiritual. Mas com Moisés inicia-se um projeto, diz Emmanuel no livro Consolador, de vulgarização ou de democratização do conhecimento espiritual. Não mais agora para iniciados, escolhidos, mas para o povo. Para todos. E os apóstolos que o Cristo escolheu são justamente os representantes do povo, das massas, do simples. Cristo não escolheu os filósofos de Atenas. Pelo contrário, os filósofos de Atenas eram os mais fechados à sua proposta, dada a presunção que o saber humano muitas vezes leva a criatura a sentir, e que a fecha para as realidades espirituais. Mas Cristo focou no povo, representantes do povo, 10 pescadores, um comerciante e um publicano. Isso a gente vai ver é fundamental. Porque a proposta desses 12 é justamente representar a humanidade toda. Não em aspectos físicos ou exteriores, mas em aspectos de personalidade, de dificuldades. É isso que diz o número 12. Por que o 12? O que representa o 12 naquela cultura? O número 12 é um número que representava a totalidade. E o que representava Israel, e aí a gente vai entender melhor, as tribos de Israel. Porque às vezes a gente lê o Evangelho e parece tudo muito destinado a Israel. Israel, eu não vim senão para Israel. E o que representa o povo de Israel naquele contexto? Na simbologia bíblica do Novo Testamento, o que representa? Emmanuel é quem vai nos responder na questão 262 do livro O Consolador. Quando perguntaram para Emmanuel, olha, por que as profecias parecem sempre direcionadas a Israel? E Emmanuel responde, Israel deve ser entendida, na linguagem bíblica, como uma representação de toda a humanidade sob a égide do Cristo. Então o povo de Israel é um símbolo da humanidade toda. E a história do povo de Israel é um símbolo da história de ascensão da humanidade toda. Aquele êxodo do povo de Israel no deserto nada mais é do que o símbolo do êxodo da humanidade enquanto coletividade. Porque o que é aquele símbolo do êxodo daqueles irmãos, daquele povo? Eles estavam presos no Egito, atravessaram um deserto em busca de uma terra prometida. E o que significa Egito? Em hebraico, Mitzrayim, ou seja, limitação. Mas aí começa um processo de libertação de Israel do Egito, que começa com Moisés.
que vem conduzir esse povo pelo deserto, que nada mais é o deserto de nossas almas em busca da terra prometida, que não é um lugar físico, mas um estado de espírito. O estado de espírito dos seres que já se uniram a Deus. E o mais interessante é que, nessa caminhada pelo deserto, ora eles estão em tenda, ora eles estão caminhando. Em hebraico e em grego, a palavra tenda é a mesma palavra para corpo. Ora estamos em tendas, no tabernáculo, como dizia Pedro, ora estamos fora dele. Ora estamos no corpo físico, ora estamos fora dele. E todos caminhando pelo deserto em busca da terra prometida. E qual era o maior símbolo do êxodo? O símbolo do cordeiro, que foi o cordeiro sacrificado, que daria energia e força para que eles pudessem iniciar a jornada e concluí-la. Por que o Cristo é o cordeiro? Porque o Cristo veio iniciar um novo êxodo da humanidade. Não mais uma escravidão física, mas uma escravidão espiritual. Cristo marca o início do êxodo da humanidade, saindo do materialismo, de uma vinculação plena à matéria, para a espiritualidade, que é a condição da terra prometida. Então Moisés inicia o processo lá no êxodo, mas ele não conclui. Ele leva o povo até um ponto. Dali por diante assume outra pessoa, cujo nome em hebraico é o mesmo nome de Jesus, Josué, ou Yehoshua. O que é o símbolo disso? Moisés, com a primeira revelação, nos levou até um ponto. Dali por diante, Cristo se incumbiu de nos levar até a terra prometida e adentrar conosco nela. Então, o povo de Israel é um símbolo de uma jornada que toda a humanidade está trilhando. A jornada pelos seus desertos interiores, em busca de encontrar a terra prometida que está dentro de nós. É por isso que quando Paulo apóstolo busca Gamaliel, após a sua conversão, Gamaliel diz para ele: sabe o que eu entendi, Paulo? Que a terra prometida é o Evangelho do Cristo. E que nos adaptarmos desse Evangelho, Paulo, é descobrir um novo país, cujo infinito, ou cuja grandeza se perde no infinito da alma. Então esse êxodo é um êxodo que fazemos por dentro, guiados pelo Cristo. E toda aquela história do Antigo Testamento, do povo de Israel, é um símbolo disso. É o que Emmanuel está dizendo. Sempre que lemos lá Israel, na linguagem bíblica, entenda-se humanidade. Nesse contexto, a fala de Jesus fica mais compreensível. Eu não vim senão para as ovelhas transviadas de Israel. Não era só Israel de então. Eu vim para as ovelhas transviadas da humanidade toda. Recuperá-las, conduzi-las ao aprisco. Mas este povo de Israel, que representa para nós toda a humanidade, era dividido em quantas tribos? 12. Então 12 era o símbolo da totalidade deste povo, a totalidade da humanidade. Que eram quem? Os 12 descendentes de Jacó, o neto de Abraão, um dos grandes patriarcas deste povo, que teve os seus filhos e José, formando esses 12, que são as 12 tribos de Israel. Jacó, que teve o seu nome alterado depois para Israel. Então o 12, na verdade, é o símbolo de a totalidade de Israel. E os 12 apóstolos representam, portanto, a totalidade da humanidade. Essa é a chave. Totalidade esta em termos de personalidade. Não aspectos exteriores. Mas a gente vai ver ali que todos os problemas humanos, os mais graves, estão no colégio apostólico. Nós conseguimos identificar em alguns dos apóstolos. Todos os problemas, todas as dificuldades ali estão. E é por isso que o Cristo escolheu esses 12. E mais do que isto, na questão 297 do livro O Consolador, também, Emmanuel vai trazer uma informação muito bonita. Ele vai dizer que esses 12, as suas tarefas com Jesus,
não se limitaram apenas àquela existência. Elas continuaram após a desencarnação deles, e ainda hoje os 12, incluindo Judas, prosseguem na sua tarefa de redenção da humanidade junto com Cristo, como ministros dele. Ministros que laboram com Cristo junto à humanidade inteira, e aí Emmanuel traz uma expressão muito bonita, a Israel mística dos seus ensinamentos. Veja como Emmanuel define a humanidade, a Israel mística dos seus ensinamentos. Então ali nós temos a totalidade. Isso aparece muito, a gente vai ver, no livro de Apocalipse. Esse número 12 aparece com uma frequência incrível. Inclusive, a cidade, a conhecida Nova Jerusalém, que é o novo estado de uma humanidade mais aperfeiçoada, a nova era da humanidade, é simbolizada por essa Nova Jerusalém, que tem quantas portas? 12 portas. Em cada porta tem um nome gravado. Que nome? Um dos apóstolos do Cordeiro. Claro que tudo isso é simbólico, mas como nos dizer que para alcançar esse estado precisamos, vamos dizer, abrir todas essas portas, trabalhar todos esses aspectos da nossa personalidade ou das coletividades humanas para que cheguemos nesse novo estado. Enquanto não trabalharmos todos esses aspectos que os apóstolos representam para nós, não alcançaremos esse estado. Todas as dificuldades que eles simbolizam, não alcançaremos esse estado. E é por isso que está dito lá que também a árvore da vida dará 12 frutos. Não vamos entrar nisso porque seria um seminário sobre Apocalipse e não é o intuito aqui hoje. Mas queríamos apenas trazer essa ideia. No colégio apostólico está representada a humanidade, com todas as suas dificuldades e lutas. E o papel do Cristo é justamente transformar essa humanidade representada ali no colégio apostólico. Todos eles, toda a humanidade. Então a gente vai refletir, a partir dessa base, desse preâmbulo, nós vamos refletir um pouquinho mais sobre cada um deles, trazendo alguns dados biográficos, lembrando que muitos deles nós temos muito pouca informação mesmo. Eu utilizei mais as obras de Emmanuel, Humberto de Campos, aquelas do Chico. Poderíamos encontrar mais informações para quem tiver interesse nas obras do Divaldo, da psicografia da Amélia Rodrigues e outros que falam sobre o Evangelho, ou sobre passagens que não estão narradas nos Evangelhos. Mas nós trouxemos aqui um pouquinho daquilo que temos, inclusive vindo a partir da tradição da Igreja Católica, porque muitos foram os escritores que falaram a respeito dos apóstolos, como eles morreram, o que eles fizeram, onde estiveram. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles e, como falei, meditar um pouquinho nas dificuldades de cada um deles, para fazer essa ponte conosco. E aí, isso que é o importante, que é a mensagem principal que eu queria deixar aqui hoje, e que os espíritos e a doutrina espírita têm feito e investido tanto, por exemplo, através de livros como Paulo Estevão e Boa Nova, é trazer os apóstolos para nós, trazê-los de volta para perto de nós. Você vê o cuidado, por exemplo, de Humberto de Campos, de falar um pouquinho de cada um deles, de trazer alguma informação deles para mostrar o quanto eram humanos. A gente vê o cuidado de um Emmanuel, no livro Paulo Estevão, de falar das lutas deles, das próprias brigas entre eles, para que a gente veja o quanto eram como nós. E aí consigamos construir essa ponte do Evangelho conosco. Não está tão distante, está mais próximo do que pensamos. O primeiro deles, vamos seguir uma ordem mais ou menos, vamos falar primeiro dos 3 mais próximos de Jesus e depois a gente vai falando dos outros que temos menos informações. Então o primeiro deles, e talvez o líder do colégio apostólico, né, aquele que foi a base ou a rocha, é Pedro. Simão Pedro, que era um pescador, nascido em Betsaida, mas que havia se mudado para Cafarnaum, onde vivia ali da pesca, junto com seu irmão André. E uma curiosidade a respeito de Simão é que, na verdade, ele não se chamava Pedro, mas o Cristo, como era comum naquela cultura, dava alguns apelidos para os apóstolos ou para os indivíduos, porque naquela cultura o apelido ou o nome dizia muito do indivíduo.
características espirituais do indivíduo. Então é comum, por exemplo, na linguagem bíblica, você ver um indivíduo tendo seu nome alterado. Por quê? Porque o seu caminho mudou. Então ele mudava de nome. Como a dizer que a sua tarefa é outra. Um exemplo, Abrão. Ele não se chamava Abraão, ele se chamava Abrão. Quando ele recebeu o convite divino para iniciar a sua peregrinação, ele passou a receber o nome de Abraão, que significa pai das multidões. Aquele que viria a ser pai de multidões espirituais, porque dele derivaram as 3 das mais importantes religiões do mundo, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, bilhões e bilhões de criaturas são herdeiras espirituais de Abraão. Por isso ele é pai das multidões. Isaac, também o seu nome tem uma significação simbólica, né? Porque quando Deus anunciou que Sara teria um filho, ela duvidou e se riu da promessa. Por isso Isaac significa aquele que ri. Como dizer assim, quem ri por último ri melhor, né? Deus falou que ela ia ter um filho, de fato ela teve um filho, ela duvidava, está aí a prova, e por isso puseram o nome de Isaac. Jacó também tinha um nome simbólico e teve o seu nome alterado, como falei, para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Não contra Deus, mas com Deus, né? Lado a lado com Deus. A partir de uma passagem que tem no Velho Testamento. Então, os nomes significavam, os apelidos, características espirituais, como a gente vai ver, Tiago e João também tinham apelidos e outros. Então Jesus apelidou Simão de pedra, em grego Petros, né? Ou no aramaico Kefas, por isso nós chamamos ele de Cefas às vezes. Então ele não tinha esse nome, era uma característica que Jesus trazia para ele depois. E segundo sabemos, Simão, a gente sabe muito da vida dele no livro Paulo e Estevão, mas ele veio a desencarnar. Em todos a gente vai fazer isso, falar onde nasceu, onde desencarnou e alguma curiosidade, e depois falar algum aspecto da vida. Mas Simão desencarnou provavelmente no ano de 67, próximo de Paulo, na mesma data mais ou menos que Paulo desencarnou em Roma. E ele desencarnou crucificado de cabeça para baixo, que não se considerava digno de ter a mesma morte que o mestre. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. E como ele não morria, Humberto de Campos nos narra isso, em determinado momento um soldado pegou uma pedra e atirou-lhe na cabeça. E aí Simão veio a desencarnar, mas esse mesmo soldado que lhe atirou a pedra na cabeça, depois se converteu ao cristianismo e se tornou um grande servidor do Cristo. Então basicamente essa é a história desse apóstolo, mas este Simão é, talvez dos apóstolos, aquele que era o mais duro e intransigente de todos. Duro igual uma pedra. Talvez o nome Petros venha daí. Porque Simão, dada a sua condição de patriarca, um homem mais velho, então um homem muito rígido com as normas, Simão não conseguia compreender, por exemplo, o fato de Jesus acolher e receber e dialogar com as mulheres transviadas do caminho. Simão as escorraçava, teve até problemas com Maria Madalena. Quando Maria Madalena foi recebida na sua casa por Jesus, Simão ficou ali desconfiado, né, magoado, e questionou o mestre até a respeito disso. Simão era muito duro com aqueles que caíam, muito intransigente. Ele se julgava forte demais e por isso não tinha um olhar de misericórdia para os que caíam. Veja, aquele que conviveu mais com Cristo, ficou 3 anos com Ele, ainda ao final da estada do Cristo aqui conosco, ainda mantinha essa postura de dureza, essa postura de intransigência, de dificuldade de reconhecer a queda. Só a vida, as experiências, as lutas viriam a torná-lo o apóstolo mais misericordioso de todos. Aquele que mais acolhia, aquele que usava agora a dureza, não para ferir, mas para suportar e amparar os outros. Porque na verdade esse é o trabalho de Jesus. Pegar a nossa maior dificuldade e transformar ela na nossa maior virtude. É tudo uma questão de direção, módulo daquilo que temos. À medida que nós organizamos essa força e aplicamos ao bem, nós transformamos aquilo que era imperfeição em virtude. Então a mesma dureza usada para agredir passa a ser a dureza usada para suportar e amparar.
Esse é o papel do Cristo. Pegar o nosso potencial e fazer com que ele venha a ser. Por isso eu gosto dessa frase, vir a ser. É assim que Jesus olha para nós. O que você pode vir a ser, não o que você é. E às vezes Jesus vê em nós aquilo que nem acreditamos, nós mesmos acreditamos sermos capazes de fazer. Mas ele identifica. E ele, como artista, vai burilando e trabalhando a nossa existência para que a gente venha a chegar, desenvolver todos esses potenciais ao máximo. Em determinado momento, Jesus chega para Simão e diz: Simão, crê, eu te levarei onde não queiras ir. E às vezes Jesus nos leva onde não queremos ir, justamente para a gente ver aquilo que nós estávamos querendo ver. E que era justamente o que nos impedia de florescer. Jesus, como educador, nos leva a outro encontro que leva à transformação. Mas este era Simão, o apóstolo que encabeçava o corpo dos apóstolos, mas que era duro, intransigente. E aqui já temos elementos para nos identificar com ele. Muitos de nós aqui já podemos nos identificar com um dos apóstolos, pelo menos, que é Simão Pedro. E o segundo, dos mais conhecidos, Tiago Maior. Existiam dois Tiagos no colégio apostólico. Um era chamado maior, o outro era chamado menor. Não sei se por conta de tamanho ou por outra coisa. Mas o Tiago Maior era o irmão de João o Evangelista, filho de Zebedeu, um dos apóstolos mais jovens de Jesus, junto com seu irmão, que era o apóstolo mais jovem, João Evangelista. E Tiago nasceu também em Betsaida e se mudou para Cafarnaum junto com seu pai, que era também pescador. E ali foi convidado por Jesus às margens do Tiberíades. Tiago, junto com seu irmão, era chamado de Boanerges, por Jesus, um nome estranho, né? Mas que significa em hebraico filhos do trovão. E a gente já vai ver por que isso. E dentre os apóstolos, Tiago Maior foi o primeiro a morrer. Ele morre cerca de 11 anos depois da crucificação de Jesus. Ele desce da Galileia e vem para Jerusalém. E porque ele era um dos filhos do trovão, era muito enfático na sua pregação, o que passou a incomodar muitos fariseus. E então ele teve a mesma morte que Estevão. Certo dia foi envolvido ali pelos guardas do Sinédrio e foi apedrejado no Sinédrio. Então ele foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, né, depois de Estevão, se a gente for contar Estevão como um dos grandes trabalhadores. Mas ele foi o primeiro a partir e deixar a terra. Mas por que ele era chamado filho do trovão? Tiago, por conta da sua juventude, e aqui a gente já vai identificando também algumas outras dessas deficiências, Tiago era um jovem muito impetuoso, que é uma característica muitas vezes dos jovens, né? Quer fazer as coisas muito à força, no ímpeto, e se crê detentor de um poder que os outros não têm. Então ele usava, por exemplo, essa força para desestimular os apóstolos mais velhos. Então ele dizia, não, os mais velhos logo vão embora. Nós que somos jovens é que vamos de fato transformar o mundo. O que causava certos atritos dentro do próprio colégio apostólico. Tiago, junto com seu irmão, foi um daqueles que chegou para Jesus pedindo a Jesus um cargo quando Jesus assumisse, vamos dizer, o reino. Mestre, quando você chegar lá em cima, assim, você não coloca aí o meu irmão à direita e eu à esquerda, não garante um cargozinho ali para a gente, né? Muitos de nós brasileiros nos identificamos com essa postura, mas essa era uma das características do apóstolo Tiago, filho do trovão, esse jovem impetuoso, que juntamente com seu irmão, quando Jesus passava pela Samaria em direção a Jerusalém, eles foram mandados adiante para pedir uma hospedagem ali na Samaria. Mas como os samaritanos tinham uma rixa secular com os judeus, eles não acolheram os apóstolos, falaram, não vamos dar hospedagem. Quando eles voltam para Jesus, então, o que eles dizem? Mestre, não aceitaram não, o Senhor quer que a gente ore ao céu para que caia fogo do céu e queime todos os samaritanos, Senhor? Isso é um filho do trovão. Queima aquele bando lá que eles não querem saber de nós. Então elimina.
E Jesus, com a sua paciência e bondade, gente, vocês não entenderam que eu não vim destruir, mas salvar? Jesus fala apenas isso. E mais adiante, segue adiante, quando chega em Jerusalém, conta uma parábola em que o personagem principal era o quê? Um samaritano. Então você imagina a cara do Tiago e do João quando Jesus contou após isso a parábola do bom samaritano. Justamente para indicar para eles que é preciso ter calma, serenidade na nossa análise dos outros indivíduos, entender o tempo de cada um, mas Tiago era um desses mais afoitos, um dos que tinham a característica ainda da soberba, a soberba da juventude, aquele que se quer grande demais, especial demais, e com a madureza a gente vai percebendo que somos bem menos, mas ao mesmo tempo por dentro somos bem mais, né? Então essa era uma das características de Tiago Maior. Também um dos que fazia parte do grupo mais próximo de Jesus, que eram justamente Simão Pedro, Tiago Maior e o seu irmão João, o evangelista. Eram esses três, por exemplo, que estavam com Jesus no momento da transfiguração, eram esses três que estavam com Jesus no momento do horto, quando Jesus está ali passando pelo momento de provação, difícil, e que adormecem, que deixam Jesus lá passando pela dificuldade e dormem, e depois ficam arrependidos disso, mas esse era Tiago, o terceiro. Então, a gente está identificando mais uma característica que remete à humanidade, ao que somos. E aí vem João, o mais jovem deles. João, também de Betsaida, se dirigiu para Cafarnaum, junto com seu pai e com seu irmão Tiago, para as atividades da pesca. Uma das curiosidades, João é um dos evangelistas, é aquele que escreveu o quarto evangelho, o evangelho de João, talvez o mais profundo deles, o mais espiritual deles, e também o que escreveu o Apocalipse, o livro mais simbólico do Novo Testamento, né? O livro mais profundo em termos espirituais. E João, dentre todos, foi o único que não foi martirizado. Foi o único que morreu de velhice. Alguns dizem até porque foi o único que ficou com Jesus no momento em que todos os 11 fugiram. Mas Jesus não seria tão vingativo assim, né? Isso é uma concepção nossa. Mas João tinha uma tarefa, Jesus mesmo disse para Pedro que ele gostaria que João ficasse até o fim, que ele tinha a tarefa de legar à posteridade o quarto evangelho e, sobretudo, o Apocalipse, que é esta mensagem simbólica, mas que fala das realidades futuras pelas quais todos passaríamos, a humanidade como um todo passaria. Então João recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de sua mãe e ele se dirige a Éfeso, onde ele passou praticamente o resto da sua vida. Esteve em Roma, mas ficou praticamente o resto da sua vida em Éfeso, na Grécia. Então morreu por volta, 100 depois de Cristo. Então imagina quantos anos João tinha quando foi chamado por Jesus. Para ver que Jesus investia no jovem também, né? João tinha o quê? 16, menos de 18 anos quando foi chamado pelo Cristo. Um apóstolo de Jesus. Mas João também tinha lá as suas dificuldades. Apesar de ser identificado como o mais amoroso dos apóstolos, inclusive depois retornando à Terra na figura de Francisco de Assis, João também tinha as suas resistências. Era também Boanerges, filho do trovão. João, por exemplo, quando viu outros indivíduos expulsando demônios em nome de Jesus, foi lá e proibiu eles, dizendo, olha, eles não são dos nossos, então não podem fazer isso. E foi falar todo orgulhoso para Jesus, mestre, vimos lá expulsando demônios em teu nome e eu mandei eles pararem, proibi eles de fazer. E Jesus falou, João, não faça isso, quem quer que é do bem é do nosso time, somos todos iguais, o rótulo não importa. Aí João ficou murcho, mas João também tinha essa característica. Por exemplo, quando Jesus acolhe a mulher adúltera, João não entende. E vai questionar Jesus, isso está no capítulo 13 do livro Boa Nova, por que ele fez aquilo, desobedecendo os preceitos da lei. Mestre, ela não rompeu os preceitos, ela não merecia ser apedrejada? Então veja, uma espécie de fanatismo, daquele que consegue ver apenas dentro daqueles padrões que as regras lhe apresentam. E Jesus fala, João, por que você exige isso? Você sabe tudo que ela passou antes de cair?
Você sabe quantas dores ela passou e quanto ela resistiu antes de ceder à tentação? Quem de nós aqui, João, está isento do pecado? E quem de nós é aquele que pode apontar? Então o próprio apóstolo João, novo ainda, tinha essa concepção. Uma concepção meio fanatizada do que era seguir a Jesus. De quem poderiam ser os discípulos de Jesus. Mas com o tempo, foi, como todos os demais, sendo trabalhado por Jesus e se tornou aquele que era o mais amoroso, o mais doce dos apóstolos. Mas começou como filho do trovão. Então João representa também outra característica nossa, às vezes esse fanatismo, esse sectarismo, essa intransigência que muitas vezes nós temos. Era também um dos 3 principais apóstolos, que é André, irmão de Pedro, também um dos apóstolos mais velhos talvez, que nasceu em Betsaida, também se transferiu para Cafarnaum. André, que era ou foi um discípulo de João Batista, e depois que conheceu Jesus, deixou João Batista, a conselho do próprio Batista, passou a seguir Jesus, já que Batista dizia, este é maior do que eu, então siga ele, não me siga mais. Então André foi um dos discípulos de João Batista. E André, é um daqueles que nós temos muito poucas informações, pelo menos na obra do Chico. André, o que nós sabemos, isso vem da tradição católica, André morreu crucificado numa forma de X, e inclusive se vocês pegarem boa parte dos desenhos ou dos quadros feitos de André, ele aparece segurando uma cruz na forma de um X. Então também foi crucificado como seu irmão. Mas uma das características que nós encontramos é que André, assim como muitos de nós, isso está narrado no Boa Nova também, no capítulo 6, André tinha medos de adentrar nessa proposta da Boa Nova e não dar conta. Ele tinha medo, por exemplo, de adoecer. Mestre, como é que eu vou seguir o Evangelho se eu ficar doente? Olha que medo próximo dos nossos, né? Como é que eu vou fazer isso se amanhã acontecer isso? Quantas vezes a gente não cria esses medos e sofre por antecedência com aquilo que sabe-se lá se vai acontecer? O que nos falta a fé ainda de entender que aconteça o que acontecer, Deus nos proverá de recursos para cumprirmos a proposta que nos é dada nesta encarnação. Mas ele tinha medo. Mestre, o que eu vou fazer se eu ficar doente? Eu não vou poder mais seguir o teu Evangelho? Jesus fala, não André, vai. Se você não tiver as mãos, você pode usar a palavra. Se você não tiver a palavra nem as mãos, a própria posição de paciência e resignação, você já está servindo ao reino divino, aonde quer que esteja. Porque diz o mestre, a virtude é como palavra. Então o indivíduo que desenvolve a virtude em si fala sem palavras. Então, aconteça o que acontecer na nossa existência, nunca nos faltará recursos para executar uma obra do bem, seja ela qual for. Outro dia mesmo eu vi, eu não me lembro do nome agora, mas um indivíduo que lançou um livro, inclusive esteve lá na Mansão do Caminho esses dias, um indivíduo que nasceu com muitas deformidades físicas, inclusive com a cabeça virada para trás. Eu acho que o livro chama Mundo ao Contrário, Mundo... algo assim, eu não me lembro agora o nome. De cabeça para baixo, né? Vejam depois, busquem saber dessa história, uma história muito bonita. Ele não tem as pernas, os braços, ele tem os braços, né? Mas ele nasceu com a cabeça toda virada e prosseguiu na vida com esperança e lançou essa obra que com certeza estimulará muitos, mostrando que é possível sim servir ao reino divino apesar de todas as limitações e dificuldades. Inclusive, por exemplo, Jerônimo Mendonça é um exemplo disso para nós. Então era essa a dúvida de André, ele tinha medos como nós todos temos, e nos identificamos com isso, com ele, nesse aspecto. Volta, Marcos. Aí é uma dúvida minha. E aí tem um simbolismo de um X também, né? Exatamente. A pena com isso. Com o pergaminho, né? Se a gente for analisar boa parte dos quadros medievais e outros que ilustram os apóstolos ou santos, todos eles têm esse simbolismo nas representações, né? A gente vai ver, por exemplo, quando a gente vê Bartolomeu, é até um caso interessante como é que Michelangelo pintou ele na Capela Sistina. Depois a gente vai entender melhor, mas todos os quadros, eles costumam ter isso, que falam de características do apóstolo, como ele morreu, que tipo de martírio ele teve, qual foi a sua tarefa, né? Paulo, por exemplo, aparece com a espada sempre, a espada do Espírito, que é o verbo divino, a fala,
né? E a gente vai vendo essa simbologia. Bom, Filipe também nasceu em Betsaida. Está vendo que Betsaida é celeiro de apóstolos, né? Betsaida em hebraico significava justamente casa de pescadores. Então Filipe também veio de Betsaida com os demais. E Filipe, dentre os apóstolos, era um daqueles que tinha família. Então, várias vezes no Novo Testamento, Filipe é citado com as suas duas filhas. No livro Paulo e Estevão também, Filipe leva as suas duas filhas para a casa do caminho, onde ali laborava. Ou seja, até nisso, os apóstolos não eram 100% dedicados ao Cristo, como muitas vezes nós entendemos. A família também é um apostolado, é uma maneira de servir e estar dedicado ao Cristo. E tínhamos vários dos apóstolos que tinham as suas famílias, inclusive Simão Pedro, não falei no início, mas também morava com a sogra e com as filhas, inclusive quando mudou para a casa do caminho. O Filipe, ele morreu crucificado e apedrejado na Frígia, mais ou menos por volta de 80 depois de Cristo. A Frígia, para quem não sabe, é aquela região central da Turquia, próxima ali à Galácia, onde hoje fica ali a Capadócia, mais ou menos naquela região ali da Turquia. Foi para lá que Filipe se dirigiu, Filipe que era também um pregador. Mas qual era uma característica de Filipe que nós gostaríamos de ressaltar, né? Filipe, certa feita, quando Jesus foi pregar em Nazaré, Filipe era daqueles que gostava de arrumar confusão com os outros, não gostava que os outros atacassem o mestre, gostava sempre de proteger. E quando Jesus foi para Nazaré, Jesus foi muito mal recebido. E muitos dos indivíduos ficaram falando mal de Jesus nas costas. E Filipe ficou ouvindo aquilo e foi reclamar para Jesus: mestre, não está vendo que eles estão falando mal da gente? Estão falando mal do Senhor lá nas costas. E aí Jesus responde de uma maneira simples: Filipe, não seria vaidade nossa querer que todos falassem bem de nós? Se fosse nós, desanimávamos, mas Jesus não desanimava. 3 anos ensinando, o Filipe não entendeu nada, mas vamos seguir, vai entender. Quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Você não entendeu isso ainda? Então este era Filipe, também um apóstolo com as suas dificuldades, com as suas lutas, vinculado à vaidade e outros aspectos. Bartolomeu, agora o primeiro saindo de Betsaida. Bartolomeu nasceu em Caná da Galileia, onde teve lá a famosa bodas de Caná. Bartolomeu também era conhecido como Natanael. No Evangelho de João, no capítulo 1, há ali um personagem que está lá como Natanael, e com este Natanael com o próprio Bartolomeu, um apóstolo também do Mestre, e que foi esfolado vivo na Armênia em 51 depois de Cristo. E por isso que eu falei das representações, por exemplo, na Capela Sistina, quando você olha para o apóstolo Bartolomeu, Michelangelo pintou ele segurando a própria pele. Então, Bartolomeu está segurando como se fosse uma capa, e dá para perceber que é como se fosse a sua própria pele. Numa das estátuas mais famosas de Bartolomeu, que fica em Milão, em Roma, a estátua é feita como se ele não tivesse pele. Então dá para ver os músculos, dá para ver as veias. É uma estátua feita que está lá na capela São Bartolomeu, em Milão, Roma. Então ele teve uma morte bastante dolorosa. Por isso que ele é representado muitas vezes com uma faca na mão, por conta justamente da sua desencarnação. Então geralmente esses símbolos têm a ver com a morte dos apóstolos, né? Mas o que era a característica de Bartolomeu? Isso está no capítulo 8 do livro Boa Nova. Bartolomeu era um apóstolo triste, desanimado, porque apesar dos ensinamentos de Jesus, da luta pelo bem, ele via sempre o mal prosperar e o bem passar dificuldades. E aquilo foi deixando ele triste, e ainda passava por problemas em família. Ele que ia seguir Jesus, quando voltava, os irmãos o xingavam de vagabundo, que não deveria estar seguindo aquele homem, que deveria buscar trabalho e tudo mais. Então ele passava por dificuldades e se dizia um apóstolo triste. Quantas vezes não nos vinculamos a essa tristeza, muitas vezes sem motivo. E Jesus chega para ele e diz: Bartolomeu, o Evangelho é a boa nova, e alguma vez você já viu alguém ficar triste depois de uma boa notícia? E aí Jesus começa a falar: é preciso, Bartolomeu, ampliar a nossa visão. O que são as dificuldades, as dores de algum momento perante a eternidade da construção com o nosso Pai?
Então, não que a tristeza seja algo ruim em si. O que é ruim é aquela tristeza que se converte quase num estado de espírito constante. A tristeza que gera introspecção é muitas vezes saudável, porque nos leva à meditação sobre os caminhos. Mas ele estava naquele estado de abatimento, de desânimo. E Jesus o convida a se reerguer. E em determinado momento ele pergunta: mestre, os seus ensinamentos me enchem de esperança, eu gostaria realmente de seguir isso que se apresenta, mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente? O Evangelho exige de nós uma postura sempre de fortaleza e tudo mais? E a resposta de Jesus dá o que pensar por muito tempo. A verdade não exige, ela transforma. A verdade não exige, ela transforma. Por trás de cada dor e dificuldade com Cristo surge a alegria de vencer a nós mesmos. E não há alegria maior do que essa. A alegria da vitória sobre si, de superar-se, de vencer-se, de vencer as suas deficiências e avançar. E foi assim que Bartolomeu foi entendendo, mas ele tinha essa dificuldade. Bem, nós chegamos na metade dos apóstolos, mais ou menos, e chegamos na pausa do nosso estudo. Vamos dar uns 10 minutinhos e depois a gente volta, só para tomar uma água, e depois a gente volta para falar sobre os 6. Como diz Emmanuel, né, nessa formação da sua equipe, Jesus escolheu alguns espíritos que eram, na definição dele, de Emmanuel, terras de virtudes fartas, e outros nem tanto. Então Emmanuel vai dizer assim: se um José e uma Maria eram espíritos que representavam terras de virtudes fartas, o mesmo não se deu com os apóstolos, que precisaram da fonte das lágrimas para trazer fertilidade ao seu solo empobrecido. Então uma Maria era um espírito já de uma virtude, de um diamante. Um José, como diz o Haroldo, o gigante silencioso, era um espírito de uma virtude, de um desenvolvimento já muito maturado. Mas o mesmo não se dava com os apóstolos, e é isso que nós temos visto, pelo menos até nesses 6. Dando prosseguimento então, vem aquele que talvez era o mais intelectual do grupo, talvez dentre todos o único que sabia ler e escrever, os outros muito provavelmente não sabiam ler e escrever, mas Mateus, também conhecido como Levi, que era publicano, portanto coletor de impostos, e tinha uma atividade mais intelectual e tinha mais recursos. Dentre os apóstolos era aquele que tinha mais posses, um apóstolo mais diferenciado. Ele nasceu em Nazaré e há uma revelação muito interessante no livro Boa Nova, no capítulo 5, que nós não sabíamos a partir dos evangelhos. A revelação de que Mateus é irmão de Tiago menor e de Judas Tadeu. Nós não temos essa informação nos evangelhos, mas os 3 eram filhos de Alfeu e filhos de Cleófas, que era prima de Maria. Portanto, eles eram primos de Jesus e eram nazarenos. Por isso, muitas das vezes, e diz Humberto de Campos textualmente isso, eles eram chamados de irmãos do Senhor. Não porque fossem irmãos de sangue, mas porque eram irmãos de proximidade, primos, porque a palavra grega traduzida como irmãos, adelphos, significa não só irmãos de sangue, mas também irmãos no sentido de proximidade espiritual. Então eles eram chamados de os irmãos do Senhor, aqueles irmãos que aparecem lá quando o texto do Evangelho diz os irmãos do Senhor, na verdade eram esses 3 que tinham uma proximidade maior com ele. Por isso eram chamados de irmãos do Senhor. Inclusive o Tiago, nos Atos e em outros textos dos pais da igreja, era chamado de Tiago, irmão do Senhor. O próprio Paulo se refere a ele como Tiago, irmão do Senhor, no sentido de mostrar que era um primo de Jesus, algo parente muito próximo. Então Levi, como todos sabemos, foi o primeiro evangelista, o primeiro evangelho que depois chegou até nós como Evangelho de Mateus, foi escrito bem próximo da desencarnação de Jesus. Poucos anos depois já tínhamos as primeiras cópias do Evangelho de Levi, ou das anotações de Levi, como eram chamadas, e isso está nos revelado no livro Paulo e Estevão. E ele foi martirizado, segundo consta na tradição da igreja, dos pais, na Etiópia, na África, em 72 d.C. Não sabemos maiores detalhes a esse respeito e nem podemos assegurar essa informação.
profundamente, né? Mas o que é a característica de Mateus que gostaríamos de trazer aqui? Que está narrado num capítulo muito bonito do Boa Nova, capítulo 11. Mateus, ele tinha uma espécie de arrogância, talvez até por ser esse mais elevado, determinada feita, alguns dos vencidos do mundo, entre aspas, foram buscar ele porque queriam seguir Jesus. Haviam ouvido aquela mensagem de esperança e falaram, nós queremos seguir esse homem. E eles vão e batem na porta de Mateus. E o que Mateus faz? Mas vocês querem colaborar no reino de Deus, mas o que vocês podem dar para o reino de Deus? Vocês não têm nada. Você é um aleijado, você não tem dinheiro, você foi abandonado pela família. O que você pode fazer? Você imagina como é que ficaram os três com essa recepção, né? Cabisbaixos, saíram e foram embora. E depois ele foi contar todo orgulhoso, mestre, vieram 3 aqui, mas eram daqueles candidatos péssimos. Despachei todos, mandei embora, pode deixar comigo que eu mando embora. E aí Jesus começa a lição, né? E começa a falar o quanto a proposta do Evangelho iria investir sobretudo nos vencidos do mundo. Porque os vencedores do mundo não precisam de boas notícias, porque já as têm. Muitas das vezes aqueles que estão vencidos são os que ouvem mais profundamente a voz de Deus. E de fato, a base ou a matéria-prima essencial que construiu a edificação cristã foi dos vencidos do mundo. Dos abandonados, dos estrupiados, daqueles que foram relegados à margem. E logo depois, como lição, Jesus profere o Sermão do Monte, mostrando ou valorizando a importância de todos os vencidos do mundo, os aflitos, os sofredores, de que a sua mensagem vinha justamente para alegrar eles e dar-lhes esperança. Mas Mateus no início era desses, que olhava apenas pela visão exterior. Não, esses não têm nada, portanto, não são dignos do reino. E os excluía. Quantas vezes nós não temos esse pré-julgamento e analisamos as pessoas por títulos, por possibilidades materiais, quando na verdade o que de fato vale é a boa vontade e a dedicação de cada um. Mais uma vez nos identificamos com um dos apóstolos do Mestre, que é Mateus. Depois Tomé, um bem conhecido, e todo mundo vai saber qual que é a dificuldade de Tomé, que é uma dificuldade que passamos muitas das vezes, mas Tomé era também pescador, nasceu em Dalmanuta, era descendente de um pescador de Dalmanuta, que era também uma vila próxima ali, margeando o lago do Tiberíades. Ele era também chamado de Dídimo, não sabemos exatamente porquê, tanto é que Dídimo em grego significa gêmeo. Então alguns supõem que ele teria um irmão gêmeo ou alguma coisa nesse sentido, seria gêmeo de alguns dos outros, mas nós não podemos comprovar isso. Mas algumas vezes ele aparece no Evangelho como Dídimo, chamado Dídimo. E, segundo consta na tradição, ele foi martirizado na Índia por volta do ano 72 depois de Cristo, através de lanças, né? Mas qual a dificuldade com a qual nós nos identificamos em Tomé? Tomé, isso está no capítulo 16 do livro Boa Nova. É interessante que o Boa Nova ele quase que dedica um capítulo a falar um pouquinho de um apóstolo. Nem todos, mas boa parte. Tomé tinha muito essa dificuldade, ele queria convencer as pessoas, convertê-las a partir dos sinais. Então ele queria que Jesus, por meio dos sinais, pudesse convencer os poderosos para, vamos dizer, apressar a edificação do reino divino. Então ele constantemente levava para Jesus os poderosos de então, dizendo, mestre, faz uns milagres aqui para eles se converterem logo e nos dá uma ajuda aí, né? Os poderosos, né? Então ele levava e falava, mestre, faz aqui só um milagrezinho assim, pode ser pequenininho, não precisa ser um grande, não, só para convencer. E Jesus, como sempre, recusava essa proposta, porque sabe que a fé não se edifica por isso que vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E falava, Tomé, eu não vim aqui para ser vamos dizer, um showman, né? Essa palavra não está lá, obviamente, mas eu vim aqui para apresentar a proposta do Pai. Cada um recebe e a edifica dentro de si. Eu não vim aqui para exigir aplausos de ninguém. Quem quiser nos seguir, que nos siga. Se não conseguem ver Deus na perfeição da criação, não sou eu que vai lhes mostrar Deus. Os milagres estão aí diante dos nossos olhos todo dia. Se o indivíduo não consegue vê-los, não somos nós quem vai lhes mostrar Deus. Então Jesus se recusava veementemente a fazer qualquer desses milagres.
E assim foi, Tomé lutando com essa dúvida, né? Com essa dificuldade de crer, de edificar uma fé, e foi até após a crucificação, quando Jesus lhe apresenta as marcas dos cravos, as marcas da lança, para que ele pudesse edificar isso em si. Então, Tomé representa a dúvida, o processo de dúvida, de não acreditar mesmo na proposta do Cristo, que muitas vezes nós ainda temos, essa ausência de fé, uma fé mais fortalecida, de que o Cristo está conosco, permanece conosco, nos auxiliando sempre. Então este era o Tomé. Tiago Menor, outro dos personagens que talvez nós temos mais informações, talvez seja Simão Pedro, Tiago Menor, talvez sejam os apóstolos que nós mais temos informações, sobretudo por conta do livro Paulo e Estevão. Quem lê o livro Paulo e Estevão, às vezes a primeira vez, pode até ficar com uma imagem meio negativa do Tiago, porque parece que ele só atrapalha as coisas, porque ele só coloca impedimento para Pedro e para Paulo, mas a gente vai entendendo com o livro mais a proposta dele. Quando as perseguições se aprofundaram em Jerusalém, ele que era, vamos dizer, a ponte entre o judaísmo e o cristianismo nascente, ele que segurava as pontas ali, chegou um momento que nem ele mais foi capaz de segurar e ele mesmo foi apedrejado. E aí acabou a Casa do Caminho e todos os cristãos tiveram que sair de Jerusalém. E aí Pedro vai para Roma e os outros já haviam se espalhado. Então ele morreu também apedrejado em Jerusalém por volta do ano 62 depois de Cristo. Mas o que era a característica do Tiago? Como falamos, Tiago era aquele que mais ficou vinculado à lei, né, ao rigorismo do judaísmo. Então ele tinha um certo preconceito contra os gentios, contra a universalidade da mensagem do Mestre, uma certa resistência, um preconceito de entender muitas das vezes que os aspectos exteriores eram mais importantes do que a conduta do indivíduo. No início, Tiago tinha uma visão um pouco assim, que depois foi sendo amadurecida. Tiago tinha certos atritos com o apóstolo Paulo, justamente pelas visões extremamente opostas de ambos, né? Inclusive isso chegou muitas das vezes a quase gerar um racha na comunidade nascente do cristianismo. E quem foi o que ficou ali no meio equilibrando essas duas? Pedro, a rocha. O equilíbrio segurando esses dois espíritos mais enérgicos que eram Tiago e Paulo. Então eles tiveram dificuldades, mas fizeram as pazes depois, né? Quando Paulo está se preparando para ir para Roma já, que era o grande sonho dele, ir até Roma, pregar o evangelho lá. As coisas haviam apertado em Jerusalém e Tiago manda um emissário. Então Paulo ia partir no outro dia, de repente bate alguém na porta à noite. Paulo abre e fala: olha, o Tiago está pedindo ajuda para você lá. O que foi o primeiro pensamento de Paulo? Com mais de 15 anos de apostolado. Quem é esse homem para me pedir ajuda? Você é um apóstolo de Jesus. Quem é esse homem para me pedir ajuda? Mas Paulo, experiente, sabia que as nossas decisões não devem ser tomadas impulsivamente. O que ele falou? Me dá um minuto que eu vou fazer uma prece, abrir o evangelho e depois eu te dou a resposta. Quando ele vai fazer a prece, abre o evangelho, reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Paulo fechou? Não li isso, não. Paulo leu, falou: então é isso que Jesus quer. Diga a Tiago, diga que vamos partir amanhã, estamos voltando para Jerusalém. E de fato ele voltou, e ali eles fizeram as pazes, e nessa convivência ele pôde entender melhor qual era a proposta de Tiago. Mas Tiago tinha outras dificuldades também, e um dos aspectos que nós nos identificamos muito com ele é uma passagem interessante que está no livro Pontos e Contos, capítulo 35. Conta-se que após a crucificação já, ele estava caminhando junto com Matias, o novo apóstolo, ali próximo a Jerusalém, e ambos falavam de Judas, do equívoco de Judas, da queda de Judas, e Tiago descendo a lenha do Judas, falando mal, atacando, criticando, quando de repente eles veem uma luz vindo no sentido oposto. E a luz vai se aproximando, e eles veem que era Jesus. E aí Jesus passa direto por eles. Tiago fica sem entender: mestre, não vai parar para nos cumprimentar? Onde você está indo? E Jesus só fala assim: estou indo ajudar o Judas. E segue caminho. Então Tiago entendeu a mensagem, e conta Humberto de Campos, ele foi para casa e à noite, às lágrimas, escreveu na sua carta
os malefícios da língua, ou da maledicência. Quem lê a carta de Tiago vê lá que ele fala do poder de prejuízo ou de dano da língua, ou da maledicência. Então é algo que nós nos identificamos muito, né, com esse apóstolo, com a maledicência. Algo que às vezes achamos que é pouco, simples, não tem tanto problema, mas é um dos maiores problemas em termos de equilíbrio espiritual, pode prejudicar muito a outra. Então o Tiago era maledicente, entre outras coisas. Esse era o Tiago menor. O Tadeu, Judas Tadeu, na verdade, né? Em alguns textos aparece Tadeu apenas, outros Judas apenas e outros Judas Tadeu. Judas Tadeu, como falei, era irmão do Mateus e do Tiago menor. Também era um dos irmãos do Senhor. Nasceu em Nazaré também, portanto. A curiosidade, ele é o autor da menor epístola, talvez, do Novo Testamento, que é a Epístola de Judas, um capítulo só, bem curtinho. E ele foi martirizado na Pérsia, através de machados, em 65 depois de Cristo, juntamente com outro apóstolo que a gente vai ver que é o Simão, o cananeu. Os dois estavam juntos quando foram martirizados. E o que era a característica do Tadeu? Tadeu é aquele que ele queria apressar as coisas. Então, uma coisa que incomodava muito ele, ou que espantava muito ele, é quando ele via Jesus atuando contra os obsedados. Os obsidiados, Jesus expulsando os demônios. Então ele ficava espantado com aquilo, né? E ele falou assim, será que não dá para acelerar isso? Será que não podemos fazer por atacado, não? Será que não podemos juntar todos os obsidiados assim, Jesus espanta tudo uma vez só e acaba o problema? Ou ele pode passar para a gente esses poderes aí que a gente ajuda e já resolve a problemática. Então ele chegou para Jesus e falou, mestre, por que você não reúne todo mundo e faz de uma vez só? Ao invés de fazer um por um. Né? Ou seja, por que você não converte todo mundo por bem à força? De uma vez? É uma pergunta interessante. Por que Deus não faz isso? Por que Deus deixa cada um ir tomando seus caminhos? Por que Ele não converte todo mundo por bem? É uma pergunta interessante. Não vou trazer a resposta aqui. Isso aí fica de meditação para todos. Mas ele queria isso. E Jesus falou, Jesus sempre desconcertante, sempre devolvia uma pergunta com outra. E ele falou assim, qual que é o seu maior objetivo, Tadeu? Ele é edificar o reino de Deus em mim. Então por que você exige do outro aquilo que nem você fez? Por que você quer converter todos os outros se nem você se converteu ainda? Então, o Pai não desce da sabedoria para forçar ninguém, porque o Pai permite que cada um tome seus caminhos dentro de um raio de ação. Porque isso que é evolução. É cada um agindo dentro da sua liberdade relativa, gerando progresso, senão nós seríamos robôs. Não seríamos nem bons nem maus se fôssemos compelidos a ser bons ou maus. Mas Deus permite que cada um vá tomando seus caminhos no seu tempo e, à medida que vamos transformando os outros pelo exemplo, pela inspiração. Então, Tadeu era esse que queria apressar, né? Uma certa prepotência. Né? Então, vamos mudar todo mundo na força, vamos corrigir, vamos, pela coerção, implantar o Evangelho na terra. Por isso que na última ceia, quando Jesus está falando que vai embora e depois vai aparecer de novo, ele pergunta para Jesus, mestre, por que você vai aparecer só para a gente e não vai aparecer para o mundo inteiro, para os homens? Por que você não faz logo uma mega aparição assim, né? Depois fala, eu ressuscitei mesmo, todo mundo aqui está me vendo, vejam que a ressurreição é verdade e tudo mais. E Jesus fala para ele, Tadeu, eu e meu Pai apareceremos para aqueles que guardarem os meus mandamentos. Para estes, eu e meu Pai viremos até eles e faremos neles morada. Ou seja, cada um vai ter o seu encontro com Cristo na medida em que se esforçar para isso. Não é um processo milagroso, é um processo de edificação. Então este era Tadeu. Também, quantas vezes não temos essa postura de prepotência, de querer converter ou mudar o outro antes de nós. Então nós entramos no caminho religioso, ouvimos uma bela preleção e dizemos, nossa, como aquela pessoa tinha que estar aqui hoje? Como ela teria que ter ouvido isso? Né? Como ela precisava mudar nisso? E aí quando a gente vai aprofundando, a gente vai ver que na verdade aquilo que vemos no outro é porque ainda ecoa em nós, né? E que na verdade quem precisava ter ouvido aquilo éramos nós mesmos. E a melhor maneira de inspirar alguém a mudança é sendo essa mudança que queremos ver em outra.
Essa é a melhor maneira. Então isso era Judas Tadeu. Simão o Zelote. O Zelote é um título, e até um pouco controverso isso, porque os Zelotes, dentre os judeus, eram aqueles que acreditavam na Revolução Armada. Para eles, a libertação de Israel só poderia vir através da violência, das armas. E muitas vezes os Zelotes entraram em conflitos mesmo com os soldados. Então ele não conseguia se encontrar e ficava desanimado porque se achava velho demais, sem recursos, sem energias. E essa era a problemática dele, quando nós achamos que não temos essa possibilidade de nos encaixar na proposta do Mestre. E sempre podemos, porque o corpo tem idade, mas a proposta de edificação com Jesus é para a eternidade, né? E independe de estarmos aqui ou não. Portanto, não há momento que seja tarde demais para começar. Mas ele chegou a comentar com Jesus, ele ficava triste com isso, e Jesus falou: se a gente fosse medir quem é o mais velho da criação, perguntou para ele, quem é o ser mais velho da criação? Ou, se a gente fosse medir a idade do nosso pai, que idade seria? Então ele começa a trabalhar essa ideia de que o espírito em si não tem idade como nós a pensamos. E que a velhice muitas vezes, se a juventude são as flores e se a infância é a ramagem, a velhice muitas vezes é o fruto da experiência, da sabedoria, que pode indicar ou orientar caminhos para a juventude, aqueles que estão chegando. E é preciso ter essa troca, né? Esse processo de intercâmbio e de aporte de conhecimento dos mais sábios para as gerações mais novas. Recentemente estava até em Matão, conversando com dois grandes amigos que são já baluartes do movimento lá em Matão, espíritos que já têm muita experiência, muito tempo de vida, e eles contavam uma carta que certa vez o Hermínio escreveu para ele, falando que muitos dos jovens têm vindo com a proposta de realmente penetrar ou entrar nessa senda com Cristo, mas chegam aqui e se perdem. Por isso, diziam eles brincando, dizia o Hermínio brincando, nós os mais velhos estamos fazendo hora extra aqui para ficar, para conduzir esses jovens, botar eles no caminho e depois nós voltamos. Mas é claro que ele brincava, mas é importante perceber a importância dessa conexão, dessa comunhão, dessa troca entre as gerações. Receber aqueles que trazem já experiência de vida, utilizar isso e entender que eles são sim importantes e podem ainda fazer muito. E Jesus então animou e incentivou Simão Zelote a acreditar no seu potencial, apesar ou independente da idade que ele tinha. Então também fica a nossa identificação com ele. E por último, Judas Iscariotes. Iscariotes vem justamente do hebraico, significa aquele que nasceu em Queriot, que é a cidade de Judas, também bastante ao sul da Judéia, para baixo de Jerusalém. Ele que havia se mudado para Cafarnaum, onde ele era comerciante. Ele vendia ali quinquilharias, peixes e outras coisas. Judas, como nós sabemos, suicidou-se em Jerusalém no mesmo dia da crucificação do Mestre, quando percebeu o que havia feito. Na verdade, Judas, uma personagem que ao longo dos séculos foi tão mal compreendida, né? Justamente pelos cristãos, o Cristo que deixou como última lição a lição do perdão, e o que nós fizemos por séculos, malhamos Judas. E há até um relato muito bonito de uma entrevista que Humberto Campos faz com Judas, e que nos traz uma reflexão interessante. Judas que na verdade amava profundamente o Mestre, só que se equivocou nas maneiras ou nos meios que ele entendia serem os mais adequados para colaborar. Mas diz ele, olha, eu entreguei Jesus por 30 moedas. E quantos dos cristãos não o vendem por muito menos todos os dias? Judas entregou o Mestre uma vez por 30 moedas. E nós? Então o que ele achava? Ele achava que Jesus era mansinho demais, bonzinho demais, e que ia demorar muito para conquistar esse reino com essa bondade do Mestre. Não vai demorar, ele é muito brando, ele não sabe. O que eu vou fazer? Eu vou preparar um esquema aqui, nós prendemos ele de fachada, eu vou lá junto com os judeus, aplico o golpe, a revolução, tomamos o poder dos romanos, depois que eu tiver no poder, eu tiro ele da prisão, toma aqui a coroa, mestre, você está no trono. Essa era a ideia do nosso querido Judas.
Então, no fundo, ele queria ajudar, mas ele não pensou bem nos meios e se deixou levar pela ambição. Os sacerdotes, que eram mais sábios, mais manipuladores, conseguiram então envolvê-lo e ele caiu nisso. Quando ele percebeu o que havia feito, voltou a eles dizendo: eu quero desfazer o trato. O que eles fizeram? Esse é problema teu agora, não tem mais nada com isso. E aí ele entrou numa profunda depressão, porque ele via o mestre amado passando por tudo aquilo. Não conseguiu fazer, não conseguiu se recuperar e se suicidou. Mas é interessante de ver, né, a misericórdia divina. Temos vários relatos disso. Humberto de Campos diz, inclusive, que quando Jesus estava sendo crucificado, nós não conseguimos ver, mas a visão espiritual ali estava repleta de legiões de anjos que estavam envolvendo a cruz, uns balsamizando as chagas do mestre, outros cantando, outros ajudando os que estavam ali. E de repente desce do céu um anjo mais belo, mais solitário. A mensagem inclusive se chama o anjo solitário. Ele desce rápido, o mais belo dos anjos, chega próximo a Jesus na cruz, faz uma reverência e depois encosta o ouvido no peito, próximo à boca de Jesus, porque Jesus balbuciava alguma coisa. Quando ele ouve esse balbucio, aquilo que Jesus falou, ele sai célere e vai cumprir a tarefa que o mestre havia lhe delegado. E diz Humberto de Campos, Jesus passou a acompanhar de longe aquele que era o seu enviado direto. Quem era este anjo? O anjo da caridade. O que ele foi fazer? Auxiliar Judas. Então a primeira ordem de Jesus na cruz é: vai lá ajudar o Judas. O mais belo dos anjos, vai lá ajudar o meu companheiro que caiu. E a primeira coisa que ele faz quando sai da cruz, onde ele fica os 3 dias, que dizem as tradições, ele desceu aos infernos. Quem ele foi buscar lá? Judas. É o espírito, nós espíritas o conhecemos bem, um grande espírito que auxiliou Leon Denis nas suas atividades, o espírito protetor da França, Joana d'Arc, a Dama de Azul, como Leon Denis tanto fala nos seus livros. Esse é o apóstolo Judas. E por último, para encerrar esse time, nós já vimos os 12, mas tem um aí que entrou de penetra, né? E que quis pegar esse título para ele também. Alguém que muito se equivocou, alguém que muito atrapalhou, que brigou com esses, mas que conquistou merecidamente esse título. Apóstolo Paulo, nascido em Tarso, conhecido como Saulo, ele que dos 27 livros do Novo Testamento escreveu 14 e inspirou mais outros 2. Então, se hoje nós temos o cristianismo, se hoje nós temos acesso aos ensinos de Jesus, nós devemos em boa parte a este homem, que sozinho, num período que não tinha nenhuma facilidade, caminhou 10.000 quilômetros a pé. Passou por 2 naufrágios, 3 vezes, 39 chibatadas, 1 apedrejamento, 2 prisões. Como brinco Haroldo, o Wolverine do Evangelho. Tudo que fazia nesse indivíduo, ele levantava e estava de pé de novo. Imortal. Mas graças ao empenho e à força desse, que muito se equivocou e também foi buscado por Jesus lá no fundo, e que soube transformar culpa em combustível de mudança, nós estamos aqui hoje. E ele que morreu decapitado em Roma, praticamente junto com Pedro, em 67. E tal era a fé e a coragem deste homem, tal era a fé que ele emanava do seu espírito, que quando foi para ser decapitado, o guarda começou a tremer. Não conseguia fazer, porque a fé daquele homem era tão grande que ele ficava abismado. E ele falou: olha, eu não queria estar aqui, eu sinto muito por você. E Paulo falou: não sinta não, sinta muito por você. Porque eu vou sair daqui e vou ver Jesus, você vai voltar lá para César. Quem está pior nessa jogada? E eu vou sair daqui para a liberdade. Você vai ter que voltar lá a servir como a sécula de Nero. E assim Paulo concluiu. Ele que foi o primeiro perseguidor, mas que graças ao exemplo de Estevão e de outros, como Ananias, Barnabé, foi aos poucos despertando e se converteu do que era o mais fanático, o mais ufanista dos apóstolos, o mais fechado no mais universalista de todos os apóstolos. Então Paulo, no início, sobretudo, representa aquela nossa postura de orgulho. É por isso que nós queríamos trazer essa reflexão sobre quem eram os apóstolos, o quão humanos eram,
Porque naquele pequeno círculo ali de 12, que como falamos representava a humanidade, nós encontramos tudo. Maledicência, arrogância, orgulho, egoísmo, dúvida. O que mais? Medo. E todos os outros aqui que eu citei. Né? Tudo que você pensar de mais ou menos ruim aí, tem lá. Pelo menos em parte. E tinha que ser assim. Porque se o Evangelho fosse para anjo, por que Jesus ia descer aqui? Ele ia deixar para nós uma mensagem que não seria possível de ser alcançada, para que a gente ficasse o resto da eternidade sofrendo por não alcançá-la? Ele ia mentir para nós? Não. Mas é claro, nós precisamos entender o Evangelho nessa visão espírita ao longo da vida do Espírito, mas de que é possível sim de ser feita essa edificação. E a velocidade dessa mudança tem um nome: vontade. É o que define a velocidade dessa mudança. Quanto mais investimos, quanto mais edificamos e investimos a nossa vontade nessa transformação, mais conseguimos. Era essa a reflexão, e para encerrar eu gostaria de trazer um texto do Emmanuel, que é As Trilhas da Fé. Está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 154, de Emmanuel. Ele vai comentar um versículo da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. O que ele quer dizer com isso? Vamos buscar com Emmanuel auxílio. Em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas, que era a nossa velha concepção da santificação. Porque somos muito hábeis para ver a coroa da glória, mas poucos queremos ver a coroa de espinhos que todos eles tiveram, inclusive um Chico. Porque o que define um apóstolo é a capacidade ou a quantidade de vidas mudadas para o bem a partir da sua vida. Isso é um apóstolo. Aquele que pela vida transforma multidões ao seu redor daqueles que conviveram com ele. E todos esses tiveram a coroa da glória, mas até lá a coroa dos espinhos. Então não tem privilégio, é o que Emmanuel está dizendo. Entretanto, basta a reflexão nas realidades do Evangelho para que nos capacitemos da sem razão de semelhante conceito. É o que acabamos de dizer, né? Não há privilégios. Simão Pedro nos fala da fé igualmente preciosa, e raros vultos da história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Se a gente olhar para o Simão no começo, um pescador analfabeto, rude, duro, intransigente, preconceituoso, e olhar 30 anos depois, a rocha viva do cristianismo, um ancião que pela própria presença já emanava autoridade, experiência de vida que impressionava até mesmo um Paulo, grande, inteligente, mas que tinha mais sabedoria e perspicácia, visão de vida do que o apóstolo Paulo. Se a gente vê um Simão no início e um Simão no fim, nós vemos o quanto foi grande a transformação dele. E é assim que nós vamos entendendo melhor o olhar de Jesus, que eu falei no início. Jesus não está vendo o que você é agora, mas o que você pode vir a ser. E nem você imagina o que você pode vir a ser, mas Jesus sabe. A questão é, você confia no artista? Você confia no comandante, como diz Lucas? Você dá uma chance a ele, para ele fazer a obra junto contigo? O que pode sair daí é inimaginável. Bastou um coração, o coração de Martin Luther King para fazer o que fez. Bastou um coração, o coração de Gandhi para fazer o que fez na Índia. Bastou um coração, Chico Xavier para fazer o que fez aqui no Brasil. Bastou um coração, Paulo de Tarso para fazer o que fez na história do cristianismo. E tantos outros. Então veja o poder de um coração quando verdadeiramente entregue ao bem. É isso que Jesus está falando. Leva 5 pãezinhos, ele vai devolver 5.000.
quando um coração realmente se entregou ao bem. E aí ele prossegue. Entretanto, guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade, ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância, fazendo-se condutor e irmão da comunidade. Liderou a ideia cristã nas metrópoles de seu tempo e, de cada vez que se viu em curso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Então, a grande chave da vitória desses homens é a não desistência. Caiu, levanta e segue adiante. Aprende com o erro e olha para o futuro. Retifica a existência e prossegue. Porque todos fomos chamados a essa edificação. Realmente, não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação à frente do Cristo, sob a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. A graça ou as bênçãos divinas são as mesmas para todos. A questão é de aproveitamento. O quanto cada um recebe disso e edifica na existência. Então é por isso que um livro como Paulo Estevão, por exemplo, chega nas nossas mãos e o Emmanuel vai dizer que um dos motivos, isso ele diz no prefácio, é atentar para o fato de que todos temos um ministério divino. Paulo teve o dele, é verdade. Simão teve o dele, é verdade. Mas quem na terra estará sem um chamado para um ministério divino? Quem na terra não é de fato um missionário potencial? Porque todos são chamados, escolhidos são aqueles que se escolhem.